Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Pai. A paz do Senhor Jesus, muito bom dia, povo de Deus. Mais uma manhã, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. E juntamente com esta oportunidade, vamos agradecendo ao Senhor, entrando mais um dia na presença do Pai. Agradecemos pela noite de sono. Nós deitamos, dormimos, acordamos, estamos de pé, porque é Ele quem nos sustenta, é o Senhor que nos renova cada manhã. E nesta manhã eu já entro em gratidão pelo dom da vida. Esse ar que nós respiramos é motivo de nós agradecermos ao Senhor, amém? Que hoje nós venhamos consagrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, consagrar o nosso dia ao Senhor. Aleluia, que Ele esteja na direção de tudo, que o Espírito Santo de Deus tome a direção, a primazia de tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer, amém? Louvado seja Deus. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor. O nosso pãozinho diário está no livro de 1 Samuel, capítulo 4, e os versículos estão do 1 ao 11, que fala assim: os filisteus venceram os israelitas. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Éfeca. E os filisteus se dispuseram em ordem para a guerra, para sair contra Israel. E travada a batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha em campo aberto uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para o meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou em grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta? Desculpem. No arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandes deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteu, que porventura não tenhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido. Fugiu cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Israel, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então está aqui esta palavra, né? Aonde houve muitas, né? Estava havendo muita guerra, muitas matanças, né? E aquela briga também pela arca. E eles acreditavam que só o simbolismo de que a arca estivesse ali poderia haver alguma proteção. Mas a arca era apenas um símbolo.
Não era a presença, né, aquela presença daquela arca que ia livrar eles de nada. Quando eles mesmos não tinham compromisso com o dono da arca. Eles não tinham. A gente sabe que a arca simbolizava a presença de Deus, mas eles não tinham compromisso. Eles só queriam ser protegidos, né? Hoje é diferente? Não. As pessoas acham que por ter a Bíblia aberta dentro de casa ou no seu estabelecimento, está aberta lá no 120, no Salmo 121 ou no Salmos 90, né? A palavra que a pessoa acha que é forte e que vai proteger. Não é apenas a Bíblia em si que está aberta que vai proteger. Por quê? O que vai nos proteger, é a presença do Espírito Santo em nós. Porque ele diz que ele é templo, que nós somos templo do Espírito Santo. Então não vamos fazer igualmente aquele povo que estava ali, até querendo a presença da arca, mas achando que a arca em si ia proteger. Era apenas um simbolismo, né? E sabemos que quando tem esse simbolismo, sem a reverência ao Deus vivo, sem ter uma mudança de vida, de atitude, não vai resolver nada. Porque esse simbolismo hoje, né, naquela época, era a presença de Deus. Mas quando tinha reverência à presença de Deus. Hoje, não adianta nós estar dentro de um templo, né, só ouvindo sermões, mas não tem a reverência com esta palavra. Não tem reverência com a palavra, com a presença do Espírito Santo de Deus, que hoje está no nosso meio, regendo o universo. É o Espírito de Deus. Ele disse que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se ele está regendo, é através de mim e de você. E nós temos que velar, zelar por esta presença em nossas vidas. Aleluia! Nós temos uma história hoje, né, uma meditação, né, para nós meditarmos nesta palavra aqui, né? Então, Billy Sunday, o evangelista americano, ex-jogador de beisebol, afirmou: o ir à igreja o torna um cristão, tanto quanto o entrar na garagem o torna um automóvel. Olha só a comparação que ele fez. E nós irmos à igreja, nós estamos, né, só em ir para dizer que está ali, para bater ponto, né? Porque nós temos, né, nós somos membros do corpo de Cristo, né? E nós não temos que ser membro só de ir para a igreja e mostrar que nós estamos ali, só para o pastor ver que nós estamos, mas às vezes o pensamento está longe, não está lá fora, não tem uma vida com Deus, não tem intimidade com Deus. Tem pessoas que a intimidade está lá no altar. Ele tem intimidade com Deus no altar, mas quando chega cá fora, ele não tem um compromisso, né? Com a palavra, com essa presença que carrega. Aleluia. Então, ao só ir para a igreja, a gente se torna como um automóvel que está lá dentro da garagem, né? Entrou na garagem e está ali, para ser protegido, né? Que quando o dono coloca o carro na garagem, é para quê? Para proteger, para se proteger, para proteger o carro, né? De algum malfeitor passar e levar, né? Ou fazer algum dano, né? Então ele está ali para ser protegido. Então, o que é que às vezes nós fazemos? Eu vou para a igreja, né? Para Deus me proteger. Não que seja errado ir na igreja, não. Se a gente puder, pode ir todos os dias que tiver aberta. Mas temos que ir com um compromisso, né? E às vezes as pessoas que estão lá todos os dias não tem, né? Não carrega a presença em si. Então, o que a palavra quer nos falar é que não adianta estar por estar. Tem que carregar essa presença em nós. Porque a briga ali daqueles homens era para adquirir a arca
para levar de uma cidade para outra, de um lugar para o outro. Eles brigaram, né? E eles achavam que trazendo a arca para aquele ambiente, para aquele lugar, Deus ia proteger eles dos inimigos. Mas está claro que não basta estar, tem que ser, né? Tem que estar verdadeiramente presente, né? Esta é uma verdade que precisamos aprender. Caso contrário, nosso comportamento será o mesmo que dos israelitas, que julgavam que a arca do concerto poderia protegê-los de seus inimigos na batalha. A arca era apenas o símbolo e não o Deus que poderia salvá-los. Na arca, na verdade, não havia mais poder do que nos ídolos de seus inimigos, a menos que a relação com Deus, a quem ela simbolizava, fosse real, tê-la ao seu lado na batalha. Lhes seria totalmente inútil como foi aplicada esta lição para os nossos dias. Devemos estar cientes de que não é o cumprimento de cerimônias e serviços religiosos que nos basta, mas o motivo com que nos envolvemos com eles é o que realmente conta, né? Então, como eu acabei de falar, não adianta estar, né, com o simbolismo ali, né? Todo dia estou ali na frente da obra, estou fazendo a obra. Mas você não tem compromisso com o dono da obra, adianta do quê? Não adianta nada, porque nós temos que ter primeiro o compromisso com a palavra de Deus. Então, eles não tinham compromisso com Deus, porque se tivesse, eles não estariam proclamando guerras e mais guerras e matando milhões e milhões de pessoas, né? Então já provava aí que não tem compromisso. É como se eu sentar aqui todo dia e falar, né? Às vezes quem está do outro lado toma posse e eu vou ficar na prova, né? Se eu não tiver uma vida verdadeiramente com Deus, né? E eu sei muito bem disso. Graças a Deus que eu fui, no início da minha caminhada com Deus, eu fui muito bem instruída, né? E hoje eu carrego até os dias de hoje, né? Foram 14 anos congregando numa igreja a qual eu tive alicerce, base, né? Eu tive uma base que eu carrego até hoje, né? E eu sei que não é estar na igreja todos os dias batendo cartão, né? E às vezes por falta de sabedoria, a gente cria uma guerra em nossas vidas por falta de conhecimento e de sabedoria, né? Então nós temos que ter compromisso com Deus. E aonde nós estiver, a presença de Deus está ali, conosco, porque o Espírito Santo, nós somos templos e morada do Espírito Santo, né? E lembro-nos de que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiados, porque sua religião era marcada por exterioridades, enquanto que o coração deles era tão enganoso que os levou a crucificá-lo como um criminoso qualquer. A Bíblia nos lembra também de que este tipo de religião formalista seria uma das características de muitos professos cristãos dos últimos dias. Tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, né? Blasfemos, mais amigo de deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te, né? Então, o que está acontecendo hoje é o que está escrito aqui nesta palavra. Homens avarentos, né? A ganância é por dinheiro, né? Eu falo sem medo de errar, né? Sem medo de errar. A maioria hoje está com ganância, né? Com avareza, né? Não, a gente não vê compromisso com a palavra e
resgatar as almas, né, do pecado, né, salvação de almas. Mas a gente vê a maioria voltados para bens materiais, né? São viagens para o exterior, né? As pessoas fazem questão de contar testemunho que foi para o exterior, que fez isso, que fez aquilo, né? Será que Deus está se agradando disso? Então nós temos que estar falando por base bíblica, né? O pouco que eu aprendi, o pouco que eu sei, eu aprendi aqui dentro da palavra, foi base bíblica. E não é só eu, Joelita, que estou falando, é a palavra do Senhor. E a gente está vendo aí, está se cumprindo, né? As pessoas pregando por dinheiro, por avareza, querendo enricar por meio do evangelho. E a palavra do Senhor fala que nós não temos que querer juntar tesouros aqui na terra. É pecado ser rico? Não. A riqueza é dom de Deus. Mas primeiramente o nosso compromisso tem que ser com Deus, né? E nos apegar a Deus, não ter o dinheiro como nosso símbolo, como nossa proteção. Deus dá um carro? Sim, mas isso não te protege de nada. É bênção de Deus. E usar as bênçãos que Deus nos dá para a honra e glória do nome dele, né? E para abrir os olhos dos cegos, aqueles que estão cegos, né? Tem pessoas que estão enxergando muito bem, materialmente, mas espiritualmente não enxergam um palmo além, né, do seu nariz. Então, a palavra está bem clara porque haverá homens amantes de si mesmo. E era assim que aquele povo estava, né? Sendo amante de si mesmo. E se a palavra fala haverá, é porque tem, né? Lá no passado, quando foi escrito, Deus já sabia que ia ter homens avarentos. E daqui para frente, continua tendo homens avarentos e amantes de si mesmo, né? Que não tem compromisso com a verdade, né? São mais amigos, né, de seus deleites, né, do que amigos de Deus. E nós temos que saber separar, para quando a gente ouvir as palavras de afronta, a gente fica tranquilo. Quando eu ouço alguma palavra que eu sei que quer vir me afrontar, eu fico bem tranquila. Por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me levantou. Eu sei o que Deus me prometeu, né, no passado. Hoje eu estou vivendo promessa de Deus. As promessas de Deus na minha vida e para a minha vida, né? E através da minha vida eu creio que vidas serão abençoadas, porque foi para isso que Deus nos levantou e nos levanta, é para que não só nós sejamos abençoados, mas outras vidas sejam abençoadas, né? E nesta manhã, neste dia, nesse momento que você está ouvindo esta palavra, né? Saibas que você e eu, nós temos que carregar a presença em nós. Ter compromisso com a palavra de Deus, com a presença de Deus, né? Nós temos que respeitar a presença de Deus que nós carregamos. Amém? Aleluia. Tem uma história hoje que tem por título Botas da Sorte, né? E Deus diz assim, lá em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém, né? Aquele povo estava querendo dar glória para a arca. Mas a arca, sim, carregava a presença de Deus, sim. Mas eles estavam idolatrando a arca. Porque a idolatria é um pecado. E quantas das vezes a gente idolatra? Até ao ir para a igreja a gente idolatra isso. Não, eu tenho que ir, eu tenho que bater cartão. Eu tenho que estar lá, porque senão Deus vai falar comigo lá. Deus pode falar com você dentro da tua casa. Fecha a tua porta. Dobre os teus joelhos. Abre a Bíblia. Ore ao Pai. Fale com Ele. E depois Ele vai falar com você através da palavra. É isso que acontece. Então, não vamos ser amantes de nós mesmos, porque o Senhor, Ele não dá a glória dele a ninguém. A glória é toda dele.
Eu estou aqui para a honra e glória do meu Deus. Não quero glória para mim, não, nada. Tudo o pouco que eu sei é para a glória de Deus. Tomás ouviu o clique arrepiante sob suas botas de combate e soltou instintivamente, movido à adrenalina. O dispositivo mortal escondido no subsolo não detonou. Mais tarde, uma equipe de artilharia desenterrou 30 quilos de explosivos do local. Tomás usou aquelas botas até que se desfizesse e dizia que eram as suas botas me atrapalhei. Dizia que eram as suas botas da sorte. Talvez Tomás se apegou àquelas botas, por lembrarem no seu escape por muito pouco. Muitas vezes as pessoas consideram algum objeto como de sorte, ou até mesmo de abençoado, né? Como eu falei, às vezes a pessoa abre a Bíblia lá no Salmos 91 e põe no seu estabelecimento ou dentro da sua casa e acha que ali está a proteção. Não, a proteção está em você ler a palavra, pronunciar e tomar posse. E ter um compromisso com o dono da palavra, que Deus ele vela pela palavra dele para cumprir, né? Ele vela com a palavra e se cumpre a palavra dele. Mas é quando nós também lemos e verbalizamos e procuramos, né? Se é uma palavra de conserto, vamos entrar no conserto. Se é uma palavra de bênção, vamos ler e tomar posse. Mas não é deixar amarelada lá e na hora que procura, você sabe orar os Salmos 91? Não sei. Tem pessoas que nem sabem ler e nem também procurou ouvir e aprender. Para na hora do apuro você saber pronunciar a palavra, né? Os israelitas aprenderam isso da maneira mais difícil. O exército dos filisteus derrotou em batalha, enquanto Israel revisava o fracasso. Alguém pensou em levar a arca da aliança do Senhor para uma revanche. Parecia uma boa ideia, afinal a arca da aliança era um objeto sagrado. Mas os israelitas tinham a perspectiva errada, né? Por isso, por si só, a arca não poderia lhes trazer nada, colocando sua fé em um objeto em vez na presença do único Deus verdadeiro, né? Então, eles estavam ali fazendo guerra, querendo também a arca para receber a proteção, e estavam fazendo tudo errado, né? Matando, tirando vidas, né? E acreditando de que ia receber a proteção divina por conta daquela arca, né? Eles colocaram a fé, né, em um objeto em vez de na presença do único Deus verdadeiro. Os israelitas sofreram uma derrota ainda pior e o inimigo capturou a arca, né? Então, a arca foi capturada pelo inimigo, né? As recordações que nos lembram de orar e agradecer a Deus por sua bondade são boas, mas jamais são a fonte de bênçãos. Deus é a fonte. Deus, né? Aleluia. Jamais são a fonte de bênçãos. Deus é a fonte. Deus, somente Deus, né? Somente Deus é a fonte viva, de águas vivas, de proteção. A pergunta de hoje é a seguinte: ao se deparar com uma crise, você se apega à direção de Deus? Aonde é em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Em quem nós estamos nos apegando? Em Deus, né? Ou em objetos, né? Você está se colocando diante de quê?
nós carregamos a presença de Deus, se Ele é vivo e real, nós não precisamos de objetos nenhum para olhar e ver Deus ali. Para olhar e sentir a presença de Deus. Não. Deus é o suficiente, a presença dele. Se você ficar num ambiente e procurar, pedir, atrair a presença do Senhor, com sua humildade, você vai sentir ele pertinho de você. Não precisa de amuleto, objeto nenhum. Oremos. Pai amoroso, perdoa-nos quando nós deixamos de depositar nossa fé somente no Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar pelas vezes que nós deixamos de depositar a nossa fé somente em Deus e depositamos em objetos. Que o Senhor nos perdoe e nos conceda essa graça, que a partir de hoje, a partir do momento que você está ouvindo esta palavra, que você venha se apegar somente em Deus, que Ele é o suficiente. Amém? Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e nos traga a verdadeira paz e nos traga a verdadeira presença dele sobre nós. Amém? Deus abençoe.